Bem-vindo ao programa, doutor. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Aqui estamos com o doutor Nelson Cathcart Júnior. Ele é médico gastroenterologista. Como é importante a sua área, não? O consultório está sempre assim, doutor? É cheio, né? Tá cheio. Mas é porque realmente com o passar dos anos parece que a digestão não vai ficando tão boa, a gente extrapola um pouquinho mais em alguns hábitos isso. e a gente precisa corrigir um pouquinho. Mas É isso, né? É isso. A maioria dos problemas tem a questão do abuso mesmo? Tem. Acho que a gente vai envelhecendo, vai adquirindo alguns hábitos que quando a gente é mais novo parece que não tem muita importância, a gente tolera, mas depois que a gente envelhece faz esses sintomas aparecerem. Não sente, né? Hoje o tema predileto, escolhido aqui pela nossa produção, foi a questão do refluxo. A gente ouve falar em refluxo em criança, mas que também não é nada agradável, até mesmo em bebês período ali de maternidade. Agora, em adulto também complica. Complica bastante. Acho que tem um estudo que fala muito bem sobre isso, dizendo que os sintomas de refluxo só perdem, assim, mudam tanto na qualidade de vida que só perdem para os sintomas psiquiátricos. Olha. Então, porque muda muito realmente. Como é que a gente consegue conviver? A gente se alimentar e ter queimação, ficar sentindo a comida voltar, aquele gosto amargo? Não dá. E aí a gente tem que procurar auxílio, né? E às vezes a internet nos joga para um caminho não tão bom, com informações não tão boas. E aí acho que o profissional da saúde, o gastroenterologista, é capaz de conduzir isso da maneira mais adequada. O que você sente na prática? Azia é um dos pontos, sintomas, doutor? Isso. Então, acho que os sintomas do refluxo a gente pode dividir assim. Os sintomas mais típicos, que a gente diz que são os esofágicos, que é a azia, o popular queimor mesmo, e a regurgitação, que é o fato de voltar aquele gosto amargo até em cima. Mas tem um lado B, os sintomas extraesofágicos, quando alguns sintomas a gente nem se liga que é o refluxo que está por trás, que é a tosse, é a rouquidão, é o pigarro, toda hora travando a voz. E às vezes até desgaste nos dentes, sinusite e assim por diante. Gente, sinusite, você imagina que um refluxo pode promover uma sinusite? Volta tanto ácido até aqui em cima, e isso está muito ligado àquelas pessoas que dormem, o ácido volta muito à noite, que pode voltar até essa região. Bom, em relação a dormir é sério, muitas pessoas mesmo, e isso eu já vi, que é com a idade, você comia um caminhão, um monstro, um super jantar, ia dormir no mesmo momento, logo na sequência não passava mal. De repente, começou a ter problemas, hoje precisa até diminuir a condição do jantar ou escolher a alimentação de uma forma diferenciada. Isso é comum? Isso é uma das coisas que a gente mais bate no consultório. Então, assim, não adianta a gente falar de refluxo e querer que só o remédio resolva. Então, tem algumas medidas que a gente diz que não são só dependentes de remédio, que a gente tem que falar que tem que fazer uma refeição mais leve à noite, esperar pelo menos 2 a 3 horas para deitar. Não adianta eu fazer refeições muito volumosas, evitar de tomar líquido enquanto eu como, porque o estômago é como se fosse assim, uma analogia a uma caixa d'água. Na hora que aquilo ali vai enchendo, transborda e tem mais facilidade para voltar. Além disso, a gente pede para evitar alguns alimentos específicos, né? Dar um tempinho entre comer e fazer atividade física, porque também pode voltar ainda mais esse conteúdo. Agora, no mais, a gente tendo um atendimento médico, né, em período justo, sem deixar tanto o nosso organismo se complicar, persistindo ali na azia, na má digestão, não consigo dormir, fica voltando. Isso aí é problema, está na hora de visitar o médico. Normalmente, uma consulta já é o suficiente ou pode uma endoscopia ou outros tipos de tratamento ser associado? Perfeito. A gente guarda a endoscopia, né, para aqueles pacientes que, assim, jovens que têm sintomas de alarme. Então, assim, se você tem uma aziazinha, mas está com anemia, às vezes vomitou sangue, está emagrecendo, está com dificuldade para engolir, para tudo, vai para o médico, porque esses são sintomas de alarme que outras complicações podem estar acontecendo. E aí a endoscopia é mandatória. Pacientes com mais de 40 anos e sintomas novos de refluxo também merecem ser avaliados pela endoscopia. E aí a endoscopia vai mostrar exatamente a esofagite e as complicações. Muito bem. Agora, os tratamentos, a quanto estão? Assim, nota 10, doutor? Se faz o tratamento certinho, normalmente resultado, qualidade de vida muito boa? Muito boa. Então, a gente consegue boas taxas de cura da esofagite com os prazóis, que é a família do omeprazol, do pantoprazol e dessas outras drogas. Okay. O grande erro que a gente fez por anos é achar que só o remédio vai dar conta do tratamento. Então, o remédio ele tem a parcela dele. Ele é usado por algumas semanas e mudar o hábito de achar que o prazol é para sempre, né? Porque eu baixar a acidez do estômago permanentemente, para a maioria das pessoas isso não é tão legal. E o segundo passo é identificar que a gente tem alguns hábitos de vida que pioram
e muito refluxo. Consumo de café, bebidas gaseificadas, bebida alcoólica. A gente se identifica, né? Ai, bastante. Então, nisso tudo a gente acaba piorando o refluxo. Então, o remédio tem a parte dele e as medidas não comportamentais também tem. Ele deu um alerta muito educadamente para a gente aqui, mas o caso é o seguinte, tem muitas pessoas tomando para sempre, desde um diagnóstico, sei lá, de décadas atrás, continuam tomando aí os medicamentos e isso é prejudicial. Isso não é legal. Assim, hoje o que os guidelines mais modernos falam, né, os consensos mundo afora, saiu um ano passado do Colégio Americano de Gastroenterologia que diz que a gente deve manter a menor dose suficiente para deixar os nossos pacientes sem sintomas. E aí eu tento tirar o prazol de novo. Então a gente usa de maneira intermitente na maioria das pessoas. Então a doença agudizou, eu uso por algumas semanas, faço um desmame da medicação e o paciente fica bem na imensa maioria das vezes. Lógico que em alguns casos vai precisar usar o prazol por mais tempo. O Barrett, esofagites gravíssimas, nesses casos sim. Mas a imensa maioria da população, o prazol não foi feito para ser mantido. Certo. Em relação ao câncer, é muito comum, doutor? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Exato. Então, a minoria dos pacientes com doença do refluxo fazem essa alteração, que é a evolução para o esôfago de Barrett. É como se o esôfago, para se defender daquela queimação crônica, ele mudasse um pouco a mucosa dele. Para se defender, ele faz isso. E a gente entende que essa mudança, que é a metaplasia, pode evoluir para a displasia e o câncer. Mas isso é baixíssimo. Bom, gente, outro ponto que teríamos para conversar aqui seria sobre má digestão, mas não vai dar tempo. Mas pode-se dizer que má digestão é sempre um abuso ou não? Não necessariamente. Tá. Tem algumas casos de má digestão que tem gastrites específicas que a gente tem que ficar ligado. Resumindo, vira e mexe uma visita ao gastroenterologista. Nós temos diversos maravilhosos no estado de Santa Catarina. Fica a dica para você, porque Verdade. Isso é se amar, isso é cuidar da saúde. É isso, doutor? Verdade, é isso mesmo. E eu fico feliz, viu? Obrigada Obrigado. pela sua participação aqui Eu que com o agradeço. programa da Vera. Nós vamos agora direto ao intervalo, daqui a pouquinho nós vamos fazer compras. Mas a gente volta, tem muito mais, inclusive na área do direito aqui no programa hoje. Voltamos já já.